Muito bem. Gravando isso aí. Então, pessoal, olha, antes né, de levar esse assunto para frente, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou, antes de tudo, Deus sempre foi o meu guia e a minha verdade. Sou brasileira, né? Tenho 59 anos, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou tia, sou amiga, e, e todo esse processo, né, todas essas pessoas me levaram a esse desenvolvimento, esse crescimento de alguma forma, todos esses seres de luz. E, e para falar um pouco mais sobre desenvolvimento e o porquê dessas pessoas em nossas vidas, o porquê da família, ser o nosso apoio, como é a minha, eu vou passar a palavra para a Luz Marina, para ela começar a nossa palestra de hoje. O palco é seu, meu amor. Olá, gente. Sejam muito bem-vindas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer enorme recebê-los aqui. Como o nosso nome já diz, ponto de equilíbrio. No início, como é que a gente começa, né? Onde é que está o nosso ponto de equilíbrio? Onde começa esse ponto de equilíbrio? Então, eu vou começar falando aqui com vocês sobre a nossa parte sistêmica, tá? Eu sou Luz Marina, consteladora sistêmica e familiar. Trabalho com fibromialgia, fibromialgia FDR, que é sem dores e sem remédios, fibromialgia sem dores e sem remédios. Como é que isso aconteceu? Como é que eu cheguei até aqui? Eu cheguei até aqui porque eu cheguei no fundo do poço, onde não tinha mais para onde ir, né? Então, a minha falta de equilíbrio, digamos assim, me levou até o fundo do poço. Então, quando eu cheguei até lá, eu falei, meu Deus, eu preciso respirar. E quando eu decidi que eu precisava respirar, eu comecei a buscar caminhos para mim. E esses caminhos me levaram à remissão da fibromialgia, que eu sou uma pessoa com fibromialgia, me levaram à remissão. Hoje eu não tenho mais aquelas dores, eu não sinto mais aquelas dores. Eu já andei com uma bengala, eu já precisei de uma bengala para me locomover dentro da minha casa. E hoje não, hoje eu estou bem, eu não sinto dores. E as dores que eu sinto, eu sei porque eu entendo dos gatilhos e eu controlo tudo isso, né? Então, como é que eu cheguei aí? Eu cheguei aí justamente porque eu cheguei num lugar onde não tinha mais opção para mim. Ou eu respirava e subia, ou eu ia morrer ali, né? E eu optei pela vida. Então, como eu optei pela vida, eu busquei tudo que eu podia melhorar, tudo que podia ser bom e tudo que podia melhorar em mim. Aí entra a parte que a gente pensa assim, é fácil, não é, né? Não é porque a gente precisa confrontar as nossas sombras, a gente precisa confrontar todas as nossas sombras mesmo, né? Digamos assim, como diz Jung, que eu amo Jung, então a gente confronta as nossas sombras. Sem esse confronto, a gente não chega. Isso, né, Aline? É verdade. Sem confrontar as nossas sombras, a gente não chega, a gente não sai do lugar. Porque o primeiro passo para sair do lugar é esse confronto, e é nos conhecer. Então, o que nos leva ao desequilíbrio é justamente o não conhecimento. Quando a gente não se entende, a gente não se conhece. E, às vezes, a gente nem quer se conhecer. Por quê? Porque a gente precisa olhar
para essa sombra. Então, o que são essas sombras? Né? O que é a sombra? O Jung diz muito isso para a gente. A sombra faz parte de nós. É como se você pegar uma laranja, parte essa laranja no meio, tira metade dela. A laranja vai ficar inteira? Não vai, né, gente? A laranja não vai. E nós somos assim, nós temos a nossa luz, que é o que a gente quer mostrar para todo mundo, que é o que a gente quer que as pessoas vejam em nós, nos conheçam dessa forma, e temos as nossas sombras, que é aquela parte que a gente quer ficar escondidinha ali e colocar debaixo do tapete. E para a gente se conhecer, a gente precisa encarar isso. Encarando isso, a gente consegue dominar, porque a gente consegue ver quando ela está ali prevalecendo. A gente consegue olhar para ela e dizer, eita, estou te vendo, e não é por aí que eu quero, é por outro lado. Então, eu queria fazer essa introdução para vocês entenderem um pouquinho como é que eu cheguei até aqui. Então, eu tenho uma longa jornada de autoconhecimento, uma longa jornada em busca desse equilíbrio, desse estar equilibrado, estar presente com a minha luz e as minhas sombras, entender que os dois fazem parte de mim e eu não posso tirar nenhuma parte que é minha. Eu só preciso entender e saber como lidar com ela. Então, como a gente parte agora para o sistêmico? Né? Como é que a gente vai partir do sistêmico? Nós não estamos aqui sozinhos. Nós não simplesmente caímos aqui. Nós viemos de longas gerações, né? de longas datas, de muitas e muitas pessoas que viveram antes de nós, travaram suas batalhas para que nós estivéssemos aqui hoje. Isso é um ponto fundamental para a gente entender como encontrar o nosso equilíbrio. Porque, às vezes, a gente se sente assim, solto no mundo. Eu não sei se alguém já se sentiu aí solto no mundo? Se alguém já se sentiu, levanta a mãozinha aí, por favor. Né? Será que alguém já se sentiu assim? De onde eu vim? Né? Onde que eu estou? O que vai estar acontecendo comigo? Né? Isso aí, Aline, Tatiana, Érica, Di, Patrícia, né? Acho que todos nós já sentimos isso, já vivemos esse momento, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa aí olhar é que nós não estamos sozinhos, que nós temos toda essa ancestralidade que batalhou muito e trouxe essa chance para que estivéssemos aqui hoje. E a gente precisa ser grato a isso. Então, esse é um primeiro ponto. Entender, olhar para toda a nossa história, seja ela bonita, seja ela não tão bonita, eu gostando muito dela ou não achando ela tão linda, mas é a minha história. Foi dali que eu vim. Né? E entender que essas pessoas nos deram tudo que elas tinham. Tudo que era melhor para elas, o de melhor para elas, elas nos entregaram. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Agradecer. Né? E honrar essas pessoas. Honrar os nossos pais, porque eles nos deram o nosso maior bem, que é a vida. Os nossos pais nos trouxeram. Né? E eles foram a nossa nave até esse mundo, até esse momento, até tudo, até a nossa vida. Então, eles foram essa nave. E isso é maravilhoso.
Oi, Aline, quer falar alguma coisa? Érica, levantaram a mãozinha? É só para Não, foi sem dizer. querer, pessoal. Não, tá ótimo. Isso aí. Qualquer coisa, vocês mandam um sinalzinho aqui, tá? Estou achando tudo muito verdadeiro, assim, dentro do propósito do que é a nossa conversa aí, né? Que Sobre a bom. sexualidade, está tudo muito, muito forte. Hoje, por incrível que pareça, eu estou bem conectada com esse lado, sabe? Ai, que Mas é maravilha. Que bom. só gratidão. Que bom. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, viu? Então, a gente chegando aí, né, vindo por essa nave maravilhosa, né, que são os nossos pais que nos trouxeram até aqui, e a gente entende, então, que por trás deles tem outros e outros e outros e outros. E a gente pode, sabe o quê? Receber essa força. Porque a gente tem essa força. Eles nos entregam essa força. Então, a gente precisa estar aberto, se abrir para receber essa força da nossa ancestralidade. Isso é um ponto muito importante. Se a gente não tiver em paz com os nossos pais, principalmente com os nossos pais, o nosso equilíbrio não fica 100%, tá? Então, esse é um ponto fundamental. Estar em paz. E esse estar em paz não quer dizer que a gente vai dizer assim, nossa, eu amo tudo que fizeram, não. Pode não ter sido, às vezes, de repente, nem conheci meu pai, nem conheci minha mãe, ou de repente minha vida não foi linda, maravilhosa, porém, eles nos deram um bem maior que a nossa vida, e além disso, nos deram o que eles tinham de melhor. Seja lá o que for, foi o melhor. Então, esse é um ponto muito importante. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar, é claro, trazendo aqui o nosso querido professor Bert Hellinger, né? O pai das constelações, o pai desse pensamento, das constelações sistêmicas, desse pensamento. Então, ele traz para a gente 3 leis, ele chama de 3 leis do amor, ou 3 ordens do amor. A primeira ordem, pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer onde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso grupo social, onde quer que sejamos, né? Onde for um grupo do qual fazemos parte, nós temos o direito de pertencer. Mas, principalmente, nós temos o nosso lugar na nossa família. Esse lugar é nosso. Ninguém pode tirar esse lugar nosso e nem nós podemos trocar de lugar com ninguém. Então, esse lugar é nosso. Aquele lugar. Por exemplo, pai, mãe, filho. O filho não pode querer ser mais que um pai, que uma mãe. Porque pai e mãe é grande, o filho é pequeno. Então, cada vez que o filho toma um espaço do pai ou de uma mãe, cada vez que o filho quer resolver problemas para o seu pai, para a sua mãe, ele está desequilibrando, ele está entrando em desequilíbrio. Então, o que ele precisa? Fica no lugar dele. Muitas vezes a gente se desequilibra, né? Nossa vida se desequilibra por causa disso, por falta desse conhecimento, por falta desse entendimento. Nossa, eu estou ocupando o lugar da minha mãe, estou ocupando o lugar do meu pai. Aí pode surgir aí uma pergunta, né? Poxa, mas a minha mãe é velhinha, eu preciso cuidar dela, eu cuido dela como se fosse minha filha. Ela pode ser do jeito que for, mas sempre será mãe. Eu não posso ocupar o lugar dela de mãe. Eu posso cuidar respeitando o meu lugar de filha e o seu lugar de mãe. Isso é equilíbrio. Tá? Então, essa é a lei do pertencimento, nós acabamos de falar.
Vamos para a segunda, a lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? Eu vou entregar o que eu recebo, na mesma medida que eu recebo. Eu não vou entregar mais do que eu recebo. E nem vou receber mais do que eu entrego. Isso também vai me causar desequilíbrio. Teve uma... eu vou dar um exemplo tão corriqueiro, assim, tão pequenininho, assim, que vai parecer até engraçado, sabe? Mas você vai num restaurante e você vai pagar a conta, você viu que aquele prato não foi cobrado. Você sai e diz, ai, que maravilha, eu não creio, aquele prato não foi cobrado. Equilibrou. Ele vai ser cobrado por você em outra forma, ali na frente. De outra forma, você vai pagar aquele prato. Sabe? Então, assim, como que eu posso dizer? Sempre tem que manter esse equilíbrio. Eu dou à medida que eu recebo. Eu já vou entrar na terceira lei, que é a lei da ajuda, porque já vai falar melhor sobre isso. Já vai ajudar os dois falando junto. Olha só, quando eu ajudo alguém sem me pedir, eu vou lá, às vezes eu vou lá e falo assim, nossa, a pessoa está precisando tanto disso, eu vou lá e entrego tudo. Ajudo. A pessoa não me pediu. Eu estou correndo o risco da pessoa me achar petulante, eu estou correndo o risco da pessoa ficar magoada, porque ela não pediu ajuda. Olha o desequilíbrio. Percebe? Se a pessoa me pede ajuda, eu vou lá e ajudo na medida que ela me pediu. Então, outro exemplo bem simples. Uma pessoa me pedir R$10 emprestado. Aí eu vou lá e dou R$100 para ela. O que vai acontecer? Eu vou trazer um desequilíbrio para mim. E para ela. Ela tem como me pagar R$10. Mas ela não tem como me pagar R$100 naquele momento. Ela vai ficar desequilibrada porque não consegue me pagar e eu vou ficar desequilibrada porque eu dei mais do que ela pediu. Então, vai causar a questão do desequilíbrio. Sabe? Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando. Vocês podem me sinalizar, por favor? Luz, Qualquer dúvida. Bem pertinente com o nosso tema, né? Do equilíbrio. A Luz está trazendo muitas questões aí para a gente refletir, essas leis, né, do amor, troca, do equilíbrio, né, da ajuda. Então, realmente que são coisas do nosso dia a dia que nós fazemos no automático, sem pensar. Isso. E é exatamente isso, Di, que eu vou trazer agora. O que acontece com a gente? A gente faz tudo isso no automático. Né? Às vezes a gente nem tem o conhecimento dessas leis, nem tem o conhecimento não tem esse conhecimento. Porém, a nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vive isso. A gente vive essas leis. Né? Então, assim, isso aqui é tudo no automático. Quantas vezes eu já ultrapassei, eu já quebrei as leis da ajuda, pensando que estou fazendo melhor para uma pessoa. Né? E quantas vezes alguém já quebrou essa lei da ajuda comigo também, pensando que estava fazendo melhor comigo, para mim. Aí o sentimento é de desequilíbrio. Um outro exemplo
Outro exemplo que também é interessante é quando a gente pega assim, um relacionamento, por exemplo. Quando pegamos um relacionamento e uma pessoa se entrega, se doa, e o outro já fica, né, assim, mais recebendo. Ela é diferente? É. Mas o que vai acontecer com aquela pessoa que se doa, se doa, se doa e não recebe na mesma proporção? O que vocês acham que acontece? Podem falar, gente. Eu adoro que falo. Pode falar comigo, tá? Érica está O com a que vocês mãozinha acham que levantada. acontece? A Érica está com a mãozinha levantada, não sei se quer falar alguma coisa. Quer falar? Eu acho que ela esqueceu de abaixar, será? Quer falar, Érica? Alguém quer falar? Pode falar, tá? Pode Não, falar, eu Érica. estou bem atenta mesmo, estou escutando tudo Tá. perfeito, porque eu esqueci de baixar a mão. Então tá. O que acontece, gente, quando em um relacionamento uma pessoa se doa muito mais que a outra? Acontece que ela vai, em determinado momento, cobrar isso. Ela vai se achar prejudicada. Ela vai achar que ela está no prejuízo. Poxa, eu estou dando, eu não recebo. Mas aí vem a outra parte. A outra pessoa pediu isso. Sabe, a gente precisa olhar sempre os dois lados. A outra pessoa pediu isso. Como é o jeito da outra pessoa? Porque às vezes tem gente que é super dado, né? Adora abraçar, adora beijar, adora tudo, né? Assim, é visceral. Eu costumo dizer que é visceral. Né? Eu sou uma Você pessoa sabe o que eu visceral. penso, Luz? Ah, Eu penso assim, no caso de um casal, né, por exemplo, o homem, por exemplo, ele fala assim, olha, eu arrumei a cama, viu? Quer dizer, então eu tenho um ponto com você. Mas, cara, eu nem pedi para que arrumasse a cama, entendeu? Mas ele já arrumou um ponto, eu já estou devendo alguma coisa tá sem nem devendo. pedir, né? Quer dizer, não é muito certo, né? Quer dizer, já começa a desequilibrar aí de uma coisa assim, que você nem está pedindo, né? Justamente. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, sabe? Muito Muito atento, atento se a gente não está ultrapassando os limites. Se a gente também não está doando tanto e esperando que a pessoa nos devolva aquilo. Então, vai causar um desequilíbrio muito grande. Por quê? Porque aquela pessoa vai se sentir cada vez mais devedora. Aí, como você mesmo acabou de dizer, nossa, eu já ganhou um ponto que eu nem sabia. Dali a pouco, mais um. Vai chegar num ponto que ela não sabe, mas, meu Deus, eu não consigo fazer um acerto aqui nessa relação. Né? Então, aí pronto, onde é que está o equilíbrio disso? Então, é muito importante a gente observar essas leis, sabe? É importante demais que a gente observe, que a gente nos policie nesse dia a dia, nesse automático. O que eu estou fazendo, Senhor? Será que eu não estou quebrando alguma lei aqui? Será que eu não estou ocupando o lugar do meu pai e da minha mãe? Vocês já viram filhos chegarem e darem ordens para os pais? Né? Filhos que chegam e falam assim, hoje você vai no médico, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Comum. Né? Então, e o que tá... Aí depois não entende por que as coisas não estão tão bem, sabe? Por quê? Porque ele saiu do lugar dele. Ele não está no lugar dele, ele está lá vivendo no lugar do pai e da mãe, né? Dando ordens ali, vivendo mesmo o lugar, tomando o lugar. Então, ele tira ou o pai, ou a mãe, ou os dois do lugar deles, toma o lugar deles, né? E o lugar que é dele de filho, cadê? Ficou vazio. E se o lugar dele está vazio, como é que ele pode ser preenchido? Como que ele pode se sentir preenchido se ele não tem isso, né?
ele está fora do lugar. Para ele se sentir, para ele começar a se sentir, respirar como uma pessoa, preencher os vazios que tem nele, ele precisa fazer a primeira coisa, voltar para o lugar dele. Então, é muito interessante a gente observar tudo isso, e muito importante. Sabe? Porque a partir do momento que você passa a observar essas leis, você não consegue mais fazer isso por fazer. Você vai sempre pensar, nossa, opa, eu estou ultrapassando um limite. Isso vai me desequilibrar. Seja na sua vida pessoal, seja em relacionamentos, seja no trabalho. No trabalho é muito comum isso. Às vezes a gente vai pegando o trabalho dos outros, pegando, fazendo as coisas para os outros, sem perceber. Aí, depois de um tempo, já cansou, já saturou, aí vai falar assim, mas, poxa, aquela pessoa deixa tudo para mim. Mas aí volta lá atrás. Quem que pegou tudo? Quem que se permitiu ir fazendo? Quem não colocou limites? Então, esse é um dos desequilíbrios mais comuns que existem, né? Que a gente mais percebe na nossa sociedade hoje. Pessoas que se acumulam de coisas para fazer, demais, e depois culpam os outros por estarem fazendo. E se for analisar, aí você volta lá atrás e vai entender, nossa, mas para que eu fui pegando isso para fazer? Isso não era meu. Sabe? Então, esse assumir coisas que não é da gente, assumir responsabilidades que não são nossas, nos traz um peso muito grande e o desequilíbrio. Então, o que eu preciso fazer para equilibrar? Respirar, olhar, perceber, gente, eu estou carregando o que não é meu? Aí eu vou até entrar aí no outro pontinho, que é o ponto das dores, né? Porque às vezes a gente sente muitas dores aqui no ombro, vive com dor no ombro, nas costas, né? E aí pensa assim, mas o que está acontecendo comigo? Então, pare e respire. E veja o seu estado emocional, né? Seja lá na relação que você quiser olhar, seja em relação de trabalho, pessoal. O que eu estou carregando que não é meu? Que peso é esse que está nas minhas costas? A partir do momento que você identificar esse peso e soltar ele, e não carregar de novo, essa dor vai embora. Digo isso, nossa, de cadeira, hein? Sabendo de cor. Outra coisa, tem gente que fala, sente muita dor nos quadris, muita dor na lombar. Nossa, não aguento tanta dor na minha lombar. Por quê, gente? As minhas pernas, os meus pés, por que dói, gente? Respira e olhe para a sua vida. Olhe o seu movimento de vida. Onde é que está desequilibrado? O que está acontecendo que você quer se movimentar e tem alguma coisa te prendendo? O que acontece que você quer ir, mas algo te segura e você não vai? E quadril é o quê? É o movimento. E as pernas é o quê? É o que te leva na vida, te leva no caminho. Se você não consegue se movimentar na vida, não vai sair do lugar. Não vai parar de doer. Ele vai doer. O nosso corpo dói para mostrar para a gente. Ele dói para falar assim, gente, olha bem, olha aí onde que você está, o que está acontecendo com você, onde é que está seu desequilíbrio. Olha onde que está, o que está acontecendo. Então, se eu paro, se eu não consigo me movimentar na minha vida, o meu corpo vai entender que eu tenho que parar. Então, ele vai me dar dor, vai me travar.
Então, o corpo, ele diz demais para a gente onde é que está nosso desequilíbrio. Quer ver uma outra coisa? O nosso pescoço é a ponte, né? Nosso pescoço é uma ponte. Repara para ver, ó. É uma ponte da nossa cabeça com o nosso coração aqui, ó. Né? Com o resto do nosso corpo. Tem direto aqui no nosso coração. Tá vendo aquelas dores de cabeça que martela, 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 assim? Tum, tum. Para e pensa. Qual é o desequilíbrio que eu estou tendo aqui? O que é que a minha razão diz que eu tenho que fazer e o meu coração quer fazer outra coisa? Aí a minha cabeça vai doer bastante, dói, 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 dói. O meu pescoço vai me incomodar. Né? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Sobre essa parte sistêmica do equilíbrio. Eu espero ter sido clara. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, tá? Muito feliz por vocês estarem aqui. Lembrando, né, Luz? Gratidão por estarem aqui, por ouvirem, por participarem conosco. Obrigada, viu, Luz? E lembrando, quando você fala assim, o que é que a minha cabeça está pedindo, que o meu coração não quer fazer, ou vice-versa, né? Lembrando que tudo acontece 2 vezes, né? 2 vezes, verdade. Tudo acontece Então, 2 vezes. E outra, o que o coração decide. Exato. E o que o coração decide, está decidido. Você pode dar a volta que você quiser. É aquilo ali, entendeu? Intuição, coração, eles podem até. A gente pode até caminhar mais um pouco, mas é ele mesmo, né? É isso aí, gente. Então, eu espero ter contribuído aí com vocês, tá? Para encontrarem aí esse ponto de equilíbrio, tá bom? Obrigada, Luz. Obrigada a você. Dia a palavra. Boa noite, mais uma vez, a todos. Todos, meu marido também está aqui. Que maravilha! Maravilha! Muito obrigada. Então, mais uma vez, boa noite, sejam muito bem-vindos. Luz maravilhosa. A gente vai, né? Na palavra dela. Flui. Maravilha, o conteúdo riquíssimo. Gratidão, Paty, por nos convidar aqui nesse ponto de equilíbrio. E aqui, me apresentando aqui, eu sou a Idi Segovia, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta holística também, eu sou paciente oncológica há 5 anos e hoje eu ajudo pacientes oncológicos a enfrentarem o tratamento através do programa Recomece, onde nós temos aí vários atendimentos, tem a mentoria, tem a terapia em grupo, e é um processo falando sobre equilíbrio, sobre ponto do equilíbrio, realmente, para mim, me tirou do equilíbrio todo esse processo, muito, desde o diagnóstico, em 2019, minha vida se transformou, eu estava trabalhando, estava bem, estava feliz, e casada já, e a gente viajava, estava trabalhando numa clínica como psicóloga, e aí veio o diagnóstico, eu tive que simplesmente parar com tudo, me afastar do trabalho, e isso me deixou muito, muito angustiada, perdida, ansiosa, com medo, né? Todos os sentimentos, uma mescla, e foi muito difícil até a aceitação, que é o primeiro passo. O primeiro passo para a gente mudar qualquer coisa no nosso caminho é aceitar a situação, por pior que ela esteja, e é isso, né? Nós temos que enfrentar várias situações, todos nós temos mecanismos de defesas aí, em todos os momentos,
quando uma situação foge ao nosso controle, nós entramos num mecanismo de negação, não é assim? Você tem aquele impacto, uma notícia, uma perda, um luto, não é possível, não, é mentira, não é isso, negação, isso não aconteceu. Então, é comum, faz parte desse processo interno de realmente, de até a gente chegar na aceitação. Esses mecanismos de defesa acontecem com todo mundo. E aí vem aquele processo depois da negação. Eu neguei mais de um ano, né, sobre o diagnóstico, por exemplo. Depois da negação, você ainda fica, até você chegar, vem a raiva. Como? Não é possível e tal. Você não quer aceitar ainda. A raiva ainda é aquela barreira muito forte. Depois da raiva, muitas vezes, vem aquele mecanismo, né, da barganha, que a gente chama barganha até com Deus, com tudo, mas não é assim, isso não ia acontecer comigo. Não, Deus não ia permitir, um exemplo, né? Não, isso não ia ser, né? Comigo não. Não é assim, eu acho que se eu orar, ou se eu fizer qualquer outra coisa, eu acho que a situação vai mudar e tal. E ainda a gente, dentro de todo esse contexto, a gente ainda está tentando se enganar. Olha só como é sutil, né, pessoal? Como é sutil isso. E aí, após esse processo, aí a gente começa a tomar contato com a realidade. Eu passei por todos esses processos, né? Então, tudo junto e misturado, geralmente não é assim, pontual. Primeiro eu nego, depois eu tenho raiva. Às vezes é tudo junto e misturado, que as coisas acontecem. E aí, após todo esse processo, essa raiva, inconformismo, não é assim, não pode ser, não, isso não aconteceu, isso não aconteceria comigo, porque eu, né? Quantas vezes a gente se pergunta, por que eu? Por que comigo? E aí eu lembro que quando eu perguntei isso, quando eu tive o diagnóstico do câncer, a minha mãe, eu nunca esqueço, ela me falou, aí de todo mundo, as pessoas passam por isso. As pessoas fazem tratamento, as pessoas fazem quimioterapia, e você vai fazer igual. Você vai fazer como todo mundo. E aí, olha só, quando a minha mãe falou isso, eu parei, pensei assim, realmente, por que não eu? A pergunta mudou. O que eu tenho diferente do outro? Então, eu sou uma pessoa como qualquer outra, e pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. É que a gente, geralmente, nunca pensa que pode acontecer conosco, né? Enquanto não, é um vizinho, é um amigo, é o próprio familiar. Meu marido já tinha passado pela situação, né? Meu marido era paciente oncológico, já tinha passado por isso como familiar. E aí, após todo esse processo, quando a gente começa a tomar contato com essa realidade, surge um outro mecanismo, que é a tristeza. E aí, essa tristeza é coincide com a impotência de nós termos perdido o controle da nossa vida, de uma determinada situação. Quando você se rende. A tristeza, eu falo que todas as emoções, elas têm um ponto positivo e um ponto negativo. As emoções são neutras. Assim, vocês já pensaram nisso? As emoções são neutras. A raiva, por exemplo, ela pode ser positiva, uma pessoa que está passando por um processo depressivo. Quando ela tem aquela dose de raiva, ela se movimenta. Como assim? Não, eu tenho que fazer, não, é isso, né? Então, existe um movimento dentro daquela inércia. Vocês já pensaram nisso? Todas as emoções têm um ponto negativo, tem um ponto positivo. A tristeza, a alegria também, né? Olha só, quando a gente entra num estado de euforia, ela também é negativa.
né? Porque aí a gente acaba, muitas vezes, como diz o ditado, colocando os pés pelas mãos aí, fazendo coisa que depois a gente se arrepende. Então, a alegria também, fora do controle, ela é negativa. Então, aí a gente traz o nosso tema aí do equilíbrio, né? Então, de nós equilibrarmos essas emoções. E aí, quando a tristeza, a gente toma contato com o nosso eu interior, com as nossas questões, com os nossos medos. A tristeza, ela faz esse movimento de nós voltarmos para nós. A alegria, ela é expansiva, então ela é o externo, ela vai para fora. E a tristeza, vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram por esse lado? Quando nós estamos tristes, fazemos esse movimento, né? Então, de voltar para o interno, de pensar na nossa vida, é dolorido. É um momento de luto, é uma pessoa que a gente ama, que parte, né? Poxa, é dolorido, vem aquelas lembranças, aquelas memórias, os momentos que nós tivemos com a pessoa. Então, eu digo que a tristeza, ele é um ponto antes do mecanismo de defesa ainda aí. A partir dela, se nós conseguirmos olhar para essa situação, para, né, conseguirmos vivenciar essa tristeza, que não é agradável, digo que é o inverno da nossa vida, não é assim? Na nossa vida também, no nosso cotidiano, nós vivemos as estações. Então, tem momentos que nós estamos na primavera, tem momentos que nós estamos no verão, tem momentos de outono, tem momentos de inverno. Tristeza é um momento de inverno, né? Aqueles momentos que, nossa, eu lembro dos piores momentos do meu tratamento, quando eu estava internada, que eu fiquei na UTI, fui desenganada. Então, veio um monte de coisa na mente, tive momentos que eu achava que eu não sabia se eu ia sair do hospital. Então, é uma tristeza, uma reflexão, por que ainda, né? Poxa vida, a vida está acontecendo, e quantos planos, quantos projetos que eu tenho, e a tristeza aí, mas é um processo como as estações, ela um dia ela vai se dissipando, né? E aí chega a primavera, né? E aí as coisas começam a ter um outro olhar. E aí nós estamos a um passo da aceitação. E aí nós estamos aí a um passo, né, do nosso equilíbrio, que esse é o desafio, esse é o grande desafio. Não sei se vocês concordam, vejo assim, tem dois extremos. Ou nós estamos num extremo que nós acreditamos que tudo está bem, e todas as pessoas estão melhores do que nós, né? Que eu não consigo, eu não tenho capacidade, né? Todo mundo é melhor, está melhor, tem sorte, né? E eu estou aqui, eu não consigo nada. Ou nós estamos na outra ponta, não é? Que eu sou melhor, que não tem ninguém melhor do que eu sei tudo, ninguém sabe nada, e isso é muito perigoso, as duas pontas a gente tem que tomar muito cuidado. E o grande desafio, justamente, é esse equilíbrio de você pensar, de você sentir, né, de você olhar que você é um indivíduo, é uma pessoa comum. É difícil, né, gente? A gente pensar que nós somos comuns, somos pessoas, simplesmente. A gente se apresentou aqui, que eu sou psicóloga e tal, mas é um personagem, né, Paty, né, Luza? Todo mundo é um personagem, né? Antes de tudo, legal, a Paty perfeita, parabéns para a Paty, olha, eu sou mãe, eu sou amiga, é isso, a essência. Esse é o humano, nós somos indivíduos. Então, e de se olhar assim, tem pessoas que vão ainda nos alcançar, quem não teve, ainda estão em outro patamar, né? Ainda
estão aí se trabalhando, crescendo, e tem pessoas que estão já num patamar acima de nós, né, que já são mais experientes, com mais sabedoria, e sempre vai ser assim, né? Sempre vai ter alguém que ainda está num patamar aí, está aprendendo, nós vamos estar acima, e sempre vai ter alguém acima, e essa é a vida, e nós vamos trocando, nós vamos nos ajudando assim. Olha que maravilha, essa é a essência do encontro de hoje, essa troca, essa roda de conversa, e é a partir daí que o ser humano se equilibra, é a partir dessa troca de aprendizado, né, de eu ensinar, de eu passar algo positivo, fazer vocês refletirem, e vocês também. É uma luz maravilhosa aqui, assim, tudo que ela trouxe, o conteúdo dela, e vocês aqui, então tem tudo para dar certo, né? Estamos aqui para ouvi-los, dúvidas, o que vocês estão sentindo, estamos no caminho, é isso, meninas, gratidão, muito bom, Essa tá? troca é muito importante, né? A gente sempre deixa um pouco da gente e leva um pouco do outro, né? A gente é energia pura, né? Total. Isso é muito bom. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Falar, tipo, estão gostando? Tati, eu acho que a gente podia É isso aí. deixar assim uma aberta Obrigada, aí Ana. Obrigada. Obrigada. Bom, então, ó, eu vou dar continuidade aqui, então. Né, falando assim de equilíbrio, dando aí, aproveitando o gancho da Luz, da Didi, muito obrigada, Luz, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Tati. Tatiana, Letícia, obrigada. Obrigada. Vocês são Olha, aqui, gente, parabéns, vocês. Ô, gente, eu não sei como é que escreve, não, mas eu quero parabenizar vocês também. É muito, muito bom a gente poder encarar os nossos medos, as nossas sombras, né? E saber que tem gente que já passou por isso e venceu. É muito legal, a gente tem um exemplo, um depoimento, e a gente sente até assim um pouco menor, porque nesse momento eu já passei por muitos momentos muito difíceis, muito próximos dos depoimentos. Mas hoje parece um céu de brigadeiro, vamos dizer, está ótimo. Mas é legal a gente saber que a gente pode contar sempre com alguém que está disposto a ajudar. Então, muito obrigada, foi muito legal. Parabéns. obrigada, muito obrigada. A gente só tem a agradecer a gratidão. E eu vou dar continuidade falando de equilíbrio, e a minha sugestão é sempre o bem-estar. E o bem-estar, como que a gente traz o bem-estar para a gente? Autoconhecimento, mudanças de hábitos, né? Pequenas coisas que às vezes a gente pode fazer para alcançar esse equilíbrio. É um estilo de vida que a gente pode ter. Nada é impossível da gente ir adaptando, ir colocando na vida da gente, para que a gente possa ir levando essa vida mais leve, mais legal, digamos assim. A vida que a gente sempre quis. E aqui na Florescência, onde eu faço, né, os atendimentos com os meus pacientes, eu procuro falar quando a Di
coloca aí as suas dores, todas as dores que ela já passou e ainda passa, a luz, eu com as minhas dores, né? Tem dia que a gente acorda aí sem vontade de, de levantar, né? Tá aí, sei lá, o dia não está muito bom, sabe? Não é todo dia que a gente tem que ser a melhor versão da gente, né? E tá tudo certo. Então, estar ao meio da natureza, sabe? Um pouco de meditação. Quando se trata, às vezes, do físico, uma caminhada, né? Um exercício coletivo ou não, né? Tudo isso traz tanto bem-estar para a gente, né? Às vezes a pessoa não fala assim, eu falo, pô, por que você não... Você pode estar em meio à natureza? Não, mas às vezes o vazio que está mexendo. Eu converso com pessoas que às vezes vai até 2 da manhã mexendo nas plantas, pondo a mão na terra. E isso é muito bom, porque mudar de estilo de vida demanda foco, demanda energia, né? E isso, nós precisamos trazer isso para a gente. A gente precisa desse tempo para fazer isso, esse autocuidado, né, para a gente. E muitas vezes, quando a gente não está bem com a gente mesmo, isso tudo é importante, às vezes falar com um colega, mas o o que é importante é saber que a gente nunca está sozinho, que se a gente identificou e, e sabe que a ajuda está ali, pronta para servir, então por que não pedir? Então, tudo isso faz com que a gente leve uma vida mais equilibrada, né? Às vezes tomar mais água, usar mais a intuição, né? Usar os 5 sentidos. Às vezes a gente passa batido no dia, levanta e esquece. A gente pode fazer o exercício agora mesmo, usando os 5 sentidos. O que vocês acham de fazer esse exercício agora mesmo? Só para vocês perceberem como que é interessante, é bom trazer essa energia e o foco para o agora, para sentir o toque da pele. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem a mão direita no braço esquerdo e essa mão à esquerda no braço direito e façam um toque leve e gostoso, tipo um abraço confortável. Olha que gostoso. O toque das mãos da gente na pele, que a gente possa sentir a pele da gente, o braço, o corpo, que a gente possa agora respirar profundamente, sentindo que a barriga está enchendo quando
Respira. Inspira. Tenta fechar os olhos e escutar o som externo. O que vocês escutam agora? Respirando levemente. O som de um cachorro, sei lá, de uma pessoa assoviando, não sei. Que vocês podem estar sentindo, ouvindo. Mas usar os 5 sentidos é muito bom. Ouvir uma música, dançar sozinho, cantar. Tudo isso é muito profundo. Tudo isso traz equilíbrio. No nosso dia a dia, cheio de sons de carro, de pessoas, de sirenes, de telefones, tantas coisas, em meio a tudo. Não precisamos estar atentos a tudo. Podemos tirar um tempo para focarmos em nós mesmos. Sentirmos que estamos vivos. O tempo passa muito rápido. E eu queria que você sentisse a energia desse momento. Tão legal, tão equilibrada, tão vibrante. Todas essas pessoas que estão aqui não estão por um acaso. Estão aqui porque querem estar. Todas conectadas. Nesse instante, todas fizeram as suas inscrições e quiseram estar aqui numa sexta às 19. Todos vieram em busca de conexão, de equilíbrio. Isso energeticamente é fantástico. Isso significa que todos estamos em busca de mais equilíbrio. E eu fico muito feliz de proporcionar esse momento mágico para vocês. E para mim também, porque eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. E comigo também, porque eu estou completamente presente e imersa agora. Gente, todo esse trajeto que a gente faz é para desbloquear crenças limitantes, para que a gente possa enxergar caminhos diferentes. O que são crenças limitantes? Por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu não vou ali naquele gatinho não, porque eu sou, ele é muita areia para o meu caminhãozinho, certo? Mentira! Coisas que vocês ficam aí colocando na caraminhola de vocês, entendeu? Ganhar dinheiro é muito difícil. Mentira! Entendeu? Tudo isso, coisas que a gente fica colocando aí, ó, e que a gente acredita, né? Que é pior. Acredita piamente
nessas coisinhas aí, e às vezes coisas que a gente escutou lá atrás, fala assim, nossa, que menina burra, isso ficou lá na cabeça da gente. Nossa, eu sou burra, nada disso. Vamos acabar com essas crenças limitantes, vamos equilibrar os nossos chakras, vamos seguir com as nossas vidas mais leves, e vamos deixar as nossas dúvidas para trás. Nós estamos aqui agora no primeiro encontro, mas vamos ter outros encontros, e cada vez melhores, se Deus quiser, né, meninas? E agradeço a presença de cada um de vocês, quero que vocês tirem as suas dúvidas, entendeu? Com relação a questões internas, questões que nos deixam mal, como a tristeza, né, como a euforia, como as questões sistêmicas da luz, e como as questões que eu acho, e que eu ponho aqui, como uma, uma, um propósito de vida, né? Uma mudança de vida, quando a gente se propõe a se conhecer melhor, né? E fazer essa mudança real, porque nem sempre é fácil a gente estar fazendo essa mudança sozinha, é desafiador. Então, a gente está aqui para isso, para estar acompanhando de perto essa mudança, né? E toda mudança que a gente fizer, por menor que seja, aquela coisa que você se propõe de manhã a fazer e chega à noite e fez, batam palma para vocês, sabe? Digam, que bom que eu fiz, sabe? Se não deu certo, se até no final do dia não foi tão bom assim, tá tudo bem também, sabe? O outro dia vai vir e com certeza eu vou ser melhor no outro dia do que eu fui hoje. Tá tudo certo, sabe? A gente o importante é a gente ter uma proposta de vida, e não ser perfeita o tempo todo. Isso é que é o legal, é ser leve na constância, né? A vida tem que ser não é uma reta, mas nem um alto e baixo, é uma coisa leve. E é aqui que a gente entra. Muito obrigada a todos aí, e se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou agradecer. Obrigada. Como diz o nosso mentor, por que valeu estar aqui hoje? Paty, a gente podia deixar um pouquinho aberto aí, deixar para quem quiser abrir a câmera falar um pouquinho, né? Isso, para a gente tirar uma foto também, né? Bacana. Eu percebi aqui, não sei se foi Letícia, alguém disse assim, a palavra difícil aí, tá? Eu vou dizer uma coisinha aqui. Vamos usar a palavra desafiador, tá? Desafiador. Desafiador. Parabéns. Quando a gente quer, a gente vai. Gente, eu vou falar o seguinte, que é bom começar a noite de sexta-feira, para mim um dia muito desafiador. Hoje eu trabalho no financeiro da empresa e hoje é dia de pagamento da folha, um dia complicado. Cheio de tensões, alguma coisa pode dar errado, enfim. E começar a noite com essa leveza foi muito legal. Muito obrigada. Escutar a Patrícia falar é muito bacana, porque eu acompanhei muito, muito de perto
vou me apresentar de verdade, eu sou irmã da Patrícia, e eu vi todas as lutas que ela lutou. E é uma batalhadora e é muito legal ver ela decidir falar sobre as batalhas que ela lutou para ajudar alguém e com certeza faz diferença. Então, parabéns, não só para a Patrícia, mas para você, Luz Mariana, foi muito bacana te ouvir. O seu depoimento também foi muito impactante. E de você é uma vencedora também. Todas vocês três são vencedoras. Parabéns. Sucesso. Beijo. Obrigada. Muito bom. Imensa gratidão. A Ana Muito tá dizendo, obrigada muito legal, mesmo. gente. Troca incrível. É sobre se reencontrar nos altos e baixos com leveza. Com certeza, hein? Letícia, pode deixar que daqui para frente vou usar desafiador. Aí, Lúcia. Né? Aí, Letícia, parabéns. Isso aí, Letícia. Parabéns. Tatiana, Aí, ó, já valeu. Você, mãe, parabéns pelo primeiro encontro do ponto de equilíbrio. Muito obrigada. Gratidão a todos. Muito obrigada, gente. Vocês são demais. A nossa foto, né? É. A nossa foto. A todos, muito obrigada, gente. Valeu Ai, demais. Que bom, Letícia. Ansiosa por esse encontro. Muito bem. Logo, logo, né, Paty? Gratidão, gratidão. Logo, logo, logo menos. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar a foto. Vamos lá? Maria, Tatiana. Deixa eu ver se eu consigo alterar layout aqui. Para ver todo mundo. Aí. Quem mais? Quem falta? Vamos abrir as câmeras para a fotinha. Quem não tiver Gratidão fazendo a todos. Pode abrir a câmera. Isso vai ficar gravado, viu, pessoal? Em algum lugar. Depois eu aviso onde vai ficar direitinho. Eu não decidi ainda, não. Mas vai ficar. Talvez no YouTube, vou estar pensando, vou estar aqui, tá? Vou pensar. Legal, pode ser. Paty, ó, legal. Vamos lá. Isso. Tiram também, meninas. Aí eu não sei se der um erro aqui, vocês têm aqui. Gente, é o número 1. Luz pode tirar também? Olha lá, olha o sorriso. X. Aí. Luz tirou também? Delícia! Ai, não sei se eu consegui aqui, não, mas acho que sim. Legal, muito bom. Bom demais, gente. Muito bom. Olha, noite maravilhosa. Gratidão demais. Paty, você mora no meu coração. Gratidão por estar aqui junto contigo, por esse convite maravilhoso. Com a Di, que também mora aqui no meu coração. E agora todos vocês também vão morar no nosso coração, tá? Porque vocês nos receberam tão bem e foi com tanto prazer, com tanto amor que nós fizemos, né? E vocês, a partir de hoje, também vão morar no nosso coração. Incríveis. Paty, mais uma vez, pela gratidão pela iniciativa. Eu vou deixar aqui registrado, quando eu conheci a Paty, no curso de neopsicologia na formação, ela fez um atendimento fantástico, me pegou de surpresa. Vieram coisas assim que eu nem imaginava, então, e também reconhecer o profissionalismo, que é uma terapeuta de valor fantástico. Foi maravilhoso. Meninas, muito obrigada. Vocês moram no meu coração demais. Ai, maravilhoso. Duas pessoas de muito valor, duas pessoas incríveis, duas profissionais maravilhosas. Eu amo vocês. Muito obrigada por hoje. E
para sempre no meu coração. Ótima noite. Ótima noite para vocês, para todos vocês. Beijo, gente. Muito obrigada. Ótima noite. Beijo. Até a próxima, hein? Até. Obrigada. Até. Obrigada. Até. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar a gravação. Vamos lá. Isso. Vou tirar a gravação. Aí sim.